Olá pessoal, eu estou aqui hoje para tirar uma dúvida aí bem recorrente, principalmente a novos usuários do FlexSim, que é o significado aqui dos principais estados, tá, dos objetos. Então, nesse vídeo aqui eu descreverei o significado aqui dos estados padrões assumidos pelos objetos do FlexSim. Tá? Então, sempre quando nós iniciamos uma simulação, nós criamos um gráfico para analisar a utilização de algum objeto específico, seja ele um operador, uma empilhadeira, um equipamento, e o FlexSim por padrão ele assume já alguns estados. Então o meu objetivo aqui é exatamente explicar aí quais são o significado desses estados, ok? Bom, falarei aqui antes de qualquer coisa alguns estados mais comuns. Então são estados aqui que nós encontraremos nos objetos de forma mais recorrente, caso nós criemos um modelo de simulação e configuremos ali uma taxa de falha ou um turno. Então alguns estados aqui bem comuns, o primeiro deles é o estado idle, tá? Então eu até criei um modelo aqui para explicar, mas o estado idle, o estado empty, o breakdown e o schedule down, então são estados assumidos principalmente aqui, ó. Então eu criei dois objetos isolados, tá? Três na verdade, né? Três objetos isolados, reparem que não existe nenhuma conexão aqui entre eles. E criei também aqui do nosso lado direito um dashboard. Então se eu rodo a simulação, nós percebemos aqui, ó, então vou clicar em stop, que o processor, por exemplo, ele fica aqui no estado idle já o tempo todo. A fila ela fica no estado empty, né, o nosso queue. Um conveyor também no estado empty. Da mesma forma, se eu criar aqui, por exemplo, um operador, resetar e rodar o modelo, então esse operador ele também tende a ficar aqui no estado idle. Ainda assim, eu adicionei aqui no processor uma taxa de falha, tá, um MTBF, MTTR, e uma tabela de turno de trabalho. Então o MTBF aqui eu fiz de forma bem simplificada, colocando aqui um MTBF de 100, um MTTR de 50, e o turno de trabalho é a mesma coisa. Então basicamente só pedir para esse equipamento aqui ele trabalhar aqui trabalha 5 minutos para 5, né, e por aí vai. Então reparem que independente dos objetos, pode ser um operador, pode ser uma fila, pode ser um conveyor aqui, esses estados comuns aqui eles estarão presentes, independente mesmo da classe desses equipamentos. Então, ó, se nós olharmos aqui o processor, por exemplo, nós temos o breakdown, que é quando esse equipamento falhou, o schedule down e aqui o idle, ou no caso aqui da fila, né? Então nós temos o empty, tanto da fila quanto do conveyor. Então, são estados aí que se aplicam basicamente a todos os objetos de forma padrão pelo FlexSim, ok? Obviamente aqui que nós podemos configurar, por exemplo, para falha, ao invés de ele assumir o estado de breakdown, aqui editar. Então aqui nos breakdowns, ó, na aba breakdown, nós temos aqui o down state breakdown. Então esse daqui é o padrão já do FlexSim. Se eu quiser que ele assuma algum outro estado aí durante o período de falha configurado, basta eu vir aqui na aba breakdowns e alterar aqui através desse pick list, ok? Bom, então esses aqui são estados comuns, conforme eu comentei. Olhando aqui para os objetos móveis, então nós temos os task executors, tá? Os executadores de tarefas. São todos aqueles equipamentos responsáveis basicamente por fazer aí o transporte das entidades de um ponto até outro. Então, como principais estados assumidos por esses objetos, nós temos aqui o travel empty, o travel loaded, o offset travel empty e o offset travel loaded. Então esses dois aqui são os dois que geram aí mais dúvidas, né, normalmente. Eu explicarei quando que cada objeto assume esses estados já lá no modelo. Temos o estado loading, o estado unloading, o estado utilize e o estado blocked. Então eu criei aqui uma empilhadeira e um operador. Reparem que aqui nós temos então esses estados aqui que eu acabei de criar. Lembrando que quando nós damos um clique duplo em cima do dashboard, ele abre essa janela do qual nós identificamos aqui o que nós queremos ou não que ele mostre no gráfico, tá?
Então no caso do amarelo aqui, reparem que o idle e o blocked ele fica, ele não é contabilizado aqui no percentual. Então em verde ele basicamente ele conta no percentual e em blocked ele fica aqui mais fosco, né? Ok? Bom, então sobre os objetos móveis, indo agora para o modelo, criei aqui esse modelinho bem simples, tá? Deixa eu desabilitar aqui as conexões para nós visualizarmos melhor. Bom, então se eu reseto e rodo o modelo, vou rodar ele por um tempo aqui, só para atingir um estado mais estacionário. Bom, nós observamos o seguinte então, nós percebemos obviamente que o estado idle está presente aqui nos dois, né? Então conforme já foi comentado no tópico anterior. Falando do travel empty, então travel empty, como o próprio nome diz, é quando o objeto está se deslocando vazio, né? Então se eu der um clique aqui em cima da empilhadeira nesse momento, ó, eu vejo que o estado que ela está assumindo aqui é exatamente o travel empty, ok? Travel loaded, então uma vez que ele está carregando, então cliquei na empilhadeira, agora ela se encontra no travel loaded. Agora aqui um ponto mais importante, offset travel empty e offset travel loaded. O que são esses dois estados, tá? Reparem que eu coloquei aqui um conjunto de network nodes, né, do qual a empilhadeira ela se desloca em cima. Então eu clicarei em cima dela e vamos acompanhando aqui de forma mais lenta. Então, ó, enquanto ela está se deslocando em cima do network node, ou mesmo que ela não esteja com o network node, existe uma área do qual esse rack aqui, esse porta-pallets, ele abrange. Basicamente o offset travel loaded e empty é quando a empilhadeira está se deslocando até atingir o objeto final. Então no caso aqui é o rack. Então até o momento que ela atinge o rack, então ela se encontra no travel loaded. A partir do momento que ela chegou no rack, então ela tem um tempo de deslocamento do início do objeto até a posição final da entidade. Então, esse percurso que ela faz, então, até o momento que ela chegou no objeto até a posição final, é o que nós chamamos de offset travel loaded, ou offset travel empty, né? No caso, ela poderia também estar carregando uma entidade. Então, a empilhadeira ela precisaria chegar até o objeto, supondo que ela esteja vazia. O tempo de deslocamento até ela carregar a entidade é o chamado de offset aqui, ok? Então nós podemos reparar que no caso ela está levantando o garfo, então o tempo dela levantar o garfo da empilhadeira, ela se encontra aqui no estado de offset, ok? É a mesma coisa para load e unload, ok? Então aqui no caso eu vou colocar essa fila aqui um pouco mais longe, ó, até para nós conseguirmos identificar. Então vamos acompanhar lá a empilhadeira de novo, ó, é a mesma coisa que eu comentei. Então ela está se deslocando vazia até o destino. Como ela está conectada no Network Node, então ela sabe que esse ponto aqui representa a chegada ao objeto. Então se ela chegou aqui, basicamente ela entende que ela chegou no objeto. Então a partir desse momento, ela chegou no ponto final. Até ela se deslocar até a posição final do item, ela entra com offset travel empty, ok? Então esse é o significado desses dois estados, offset travel empty e offset travel loaded. O estado loading, então se eu der um clique duplo em cima da empilhadeira, eu configurei aqui um tempo de carga, ó. Então load time e unload time, tá? Coloquei o valor determinístico mesmo, né? Mas como nós sabemos, nós poderíamos ter colocado uma distribuição estatística também, sem problema nenhum. Mas o loading, que nós vemos aqui no gráfico, é exatamente o período em que a empilhadeira fica carregando de fato a entidade. Da mesma forma que, uma vez que ela carregou, ela tem também, então, ela está aqui em offset. A partir do momento que ela chegou na posição final, ela também tem o tempo de unload, então é o tempo de descarga dessa empilhadeira, ok? Por fim, nós temos aqui mais dois estados, né, que eu não comentei, que é o estado
utilize e o estado blocked. Vamos falar aqui primeiro de utilize. Então, ainda assim nesse modelo, porém não falando da empilhadeira e sim do operador, eu configurei esse processor para utilizar o operador para o processo. Então coloquei um process time no equipamento e pedi para ele usar o operador. Enquanto o operador está operando a máquina, então ele permanece no estado de utilize. Então ele está sendo utilizado aqui pelo equipamento. Okay? E sobre o blocked, por fim, reparem que eu coloquei aqui o Network Node, criei um conjunto de Network Nodes, e aqui nesse ponto final, nesse trecho final, ó, então eu obriguei as empilhadeiras a circularem no sentido horário. E como eu coloquei um tempo de carga aqui na empilhadeira, eu coloquei um Traffic Control aqui no Network Node para ele controlar o número de empilhadeiras nessa área. Então basicamente eu falei que nessa área eu posso ter apenas uma empilhadeira, que no caso é a empilhadeira que está carregando. Nesse caso aqui, como já tem uma empilhadeira carregando, se nós clicarmos na segunda, reparem que ela chegará no ponto aqui, onde está sendo controlado o tráfego, né, por esse Traffic Control. Se eu clicar em cima dela, ela fica como bloqueada, basicamente porque ela não consegue acessar aqui essa área. Okay? Então, esses são os estados comuns aqui assumidos pelos objetos móveis. Tá? Então, aqui eu usei como exemplo a empilhadeira e o operador, porém qualquer objeto da classe de Task Executors que nós utilizaríamos aqui, caso nós utilizemos eles para fazer alguma tarefa, basicamente eles assumiriam esses estados também. Ok? Bom, próximo aqui, falando agora então um pouco dos objetos fixos. Então nós temos alguns outros estados, como por exemplo o estado Generating, Processing, Setup, Waiting for Transporter, Waiting for Operator, Collecting e Blocked também. Então reparem que o Blocked ele existe em ambos os casos, né, eu preferi não colocá-los nos estados comuns porque é um pouquinho diferente a utilização desse estado pelos objetos. Embora seja o mesmo conceito, eu deixei aqui a explicação para ser separado. Bom, sobre o estado então Generating, aqui até coloquei um gráfico também, é o mesmo gráfico da utilização, a única diferença aqui, embora sejam os mesmos dados, é apenas utilizei um gráfico de pizza para análise dos estados dos Task Executors e um gráfico de barras para análise dos estados dos Fixed Resources. Bom, o primeiro deles, como nós vimos, é o Generating. Então, se eu clicar aqui em cima do Source, ele já está no estado Generating. Então, ele está basicamente gerando ali as entidades, né, que é a própria função dele. O segundo estado é o estado Processing. Então, se eu rodar um pouco mais aqui o modelo, esperarei até o operador transportar a peça até esse processor. Clico em cima do processor, então o estado processing é basicamente o tempo em que ele está processando mesmo. Tá? Então o tempo que ele está em operação. Então operou. Reparem que ele já ficou ocioso, né, que é um estado comum. Feito isso, vamos aguardar uma próxima peça chegar. Nesse processor aqui eu configurei tanto um tempo de setup quanto um tempo de processo, né? Então o estado processing está relacionado exatamente a esse tempo aqui. Como eu tenho tempo de setup, então uma vez que o operador descarregar a peça, ó, então ele vai passar os 3 segundos lá, que é exatamente o tempo que ele vai permanecer no estado de setup. Ok? Então, continuando, passou os 3 segundos, ele já passa automaticamente para o estado processo. Ok, próximo estado, Waiting for Transporter. Waiting for Transporter é bem simples, então isso existe aí a partir do momento em que uma entidade está disponível para ser transportada. Então no caso aqui dessa fila, ó, Waiting for Transport, né? No caso dessa fila, a entidade já está aqui,
tem espaço liberado no rack, no estoque. A única coisa que está impedindo aqui o desenvolvimento do modelo é o próprio transporte. Então, nesse caso, o objeto fixo ele assume o estado aqui, waiting for transport, que simboliza que ele está esperando aí até o transporte ser realizado. Ok? Waiting for operator. Waiting for operator, diferente aqui do transporte, basicamente é quando se tem um equipamento, então no caso aqui, por exemplo, desse processor. Então, eu pedi para ele usar o operador para executar aqui o processo. Tá? Então, rodando a simulação, ó, deixa eu inserir aqui uma tarefa adicional. No caso aqui, ele quase não está assumindo waiting for operator, mas ele não está assumindo no caso porque o operador ele já está aqui para executar a operação. Mas deixa eu forçar aqui uma situação, por exemplo. Ó. Deixa eu pedir para o operador aqui fazer um transporte de peças aqui bem frequente entre o ponto 1 e o ponto 2. Então, vou fazer isso aqui, vou pedir para ele usar o operador para transporte. Vou falar que o tempo todo ele tem que transportar essa peça, ou seja, enquanto ele deixa a peça aqui para fazer o setup, eu vou pedir para ele executar uma outra tarefa. Então, ele está fazendo isso daqui, de repente surgiu uma tarefa adicional lá para ele executar. Nesse caso, ele fez o transporte da peça azul, deixou a peça azul aqui, ela executou o setup, porém agora, como ele precisa do operador para operar a máquina, que é aqui o User Operator for Process, o operador estava executando outra atividade, então a máquina ela para e assume o estado aqui, Waiting for Operator. Ok? Aí tem dois estados restantes, um estado é o Collecting, o outro é o Blocked. Então nesse caso, deixa eu tirar esses dois caras daqui. O Collecting ele é bem simples, então propositalmente eu coloquei aqui logo depois do processor um Combiner, tá? Se nós olharmos aqui as conexões, né? Então elas estão dessa forma. O Combiner, como nós já sabemos, ele tem a função básica de agrupar entidades. Então ele pega um pallet e coloca as caixas em cima desse pallet, né? Ou dentro, ou depende aí da configuração que nós colocarmos. Então ele já recebeu o pallet, ou seja, ele só está aguardando de fato as outras entidades. Então ele assume aqui o estado collecting. Tá? E por fim, o blocked dos objetos fixos, né? Que é um pouco diferente do blocked dos objetos móveis, é o seguinte. Então, uma vez que tal atividade ela precisou ser realizada, então ele está acumulando as peças. Quando ele acumular uma quantidade definida, no caso aqui eu pedi para ele acumular 10 entidades. Tá? Então nesse caso ele acumulou as 10 entidades, então ele está executando um tempo de processamento, que eu configurei aqui como sendo 40 segundos. E nisso a caixa aqui anterior, a entidade anterior, ela começou a ser processada. Porém, deixa eu aumentar um pouco mais esse tempo, os 40 segundos não foi suficiente. Deixa eu colocar aqui 150 segundos, né, para forçar mesmo um estado de blocker. Então ele vai de novo acumular as 10 entidades. Quando o processor ele estaria processando a 11ª, então reparem que ele está processando, porém o equipamento seguinte ele ainda está executando uma atividade relacionada ao pallet. Então nesse caso, ó, a peça, a entidade, ela chega ao final do processo e como ela não tem um destino, porque o equipamento seguinte ele está ocupado, então esse processo ele assume o estado blocked. Ok? Então, basicamente esses são os estados padrões aqui do FlexSim. Caso alguém tenha alguma dúvida, é óbvio que, como eu já falei algumas vezes, esses são os estados padrões, nada nos impede de inserir estados novos aqui ou utilizar os outros existentes. Então existe o comando setState ou algumas outras formas aí de nós fazermos isso.
mas os estados padrões são esses, tá? Normalmente aí são utilizados para análise de qualquer modelo. Caso ainda surjam algumas dúvidas ou algum tópico, alguma dica adicional, estamos à disposição aí, fiquem à vontade para enviar um e-mail para o suporte@flexibrasil.com.br. Ok? Muito obrigado e até mais.